Você já se perguntou o que a Bíblia diz sobre a cremação dos mortos? Será que a prática de cremar os corpos está em conformidade com os princípios cristãos? Ou será que é uma escolha que está fora do que Deus espera de seus filhos? Em um mundo onde as tradições funerárias estão mudando, é importante refletirmos sobre o que as Escrituras realmente dizem sobre esse tema. Afinal, nossa fé e as nossas escolhas são profundamente influenciadas por nossa compreensão dos ensinamentos divinos. Neste vídeo, vamos explorar as respostas que a Bíblia oferece sobre esse assunto delicado e controverso. Vamos descobrir se existe uma orientação clara nas Escrituras sobre a cremação, o que a tradição cristã ensina sobre o tratamento dos corpos e, principalmente, o que isso significa espiritualmente para a nossa jornada de fé. Antes de começarmos, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Vamos mergulhar juntos nesse estudo e refletir sobre a visão de Deus para as nossas escolhas mais profundas. A Bíblia nos apresenta um entendimento profundo sobre a vida, a morte e o destino final da humanidade. Em Gênesis, vemos a criação do homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Aqui vemos a origem do corpo humano feito do pó da terra. Mas o que acontece com esse corpo quando a morte chega? A morte, como sabemos, é uma consequência do pecado, mas ela também é uma passagem para algo maior. Em Gênesis 3:19, Deus diz a Adão: "Porque tu és pó, e ao pó tornarás." O corpo humano feito do pó retornará ao pó após a morte. Esse versículo é muitas vezes citado como base para a prática do enterro, pois nos lembra de que o corpo físico não é eterno e deve ser tratado com respeito, retornando à terra de onde veio. Mas o que acontece com a alma? A Bíblia nos ensina que a alma não perece com o corpo. Em 1 Coríntios 15, 42, 44, Paulo descreve como o corpo será transformado na ressurreição. Assim também é a ressurreição dos mortos. O corpo semeado em corrupção ressurgirá em incorrupção. Semeado em desonra, ressurgirá em glória. Semeado em fraqueza, ressurgirá em poder. Semeado corpo natural, ressurgirá corpo espiritual. Isso nos dá esperança de que, embora nosso corpo físico retorne ao pó, nossa alma será transformada e ressuscitará em um corpo glorificado. É a partir desse entendimento que muitos cristãos têm tradicionalmente optado pelo sepultamento, pois simboliza o retorno do corpo à terra e a esperança na ressurreição. Mas será que a cremação, uma prática que se espalhou em várias culturas, contradiz esse ensinamento? A prática de sepultar os mortos tem uma longa tradição na história cristã, e suas raízes podem ser encontradas tanto nas Escrituras quanto na cultura judaica. Quando Jesus morreu, a Bíblia nos conta que seu corpo foi retirado da cruz e colocado em um sepulcro. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe desse o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que fosse entregue. Então, José tomou o corpo de Jesus, e com ele Nicodemos, que primeiro fora de noite a Jesus, trouxe uma mistura de mirra e aloés, cerca de 100 libras. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é o costume entre os judeus para sepultar. João 19, 38, 40. Esse relato mostra a prática de sepultar com respeito e dignidade, um processo que era parte da cultura judaica, especialmente entre aqueles que seguiam os preceitos de Deus. Sepultar o corpo é, então, um reflexo da crença no respeito ao ser humano, como ser criado à imagem e semelhança de Deus, e no cuidado necessário com o corpo após a morte. No Antigo Testamento, vemos também que o sepultamento era um ato de honra. Abraão, por exemplo, comprou um campo para enterrar sua esposa Sara,
e esse campo foi dado como herança. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, em frente a Manre. Gênesis 23:19. Este foi um ato de respeito e dignidade, não apenas para com o corpo, mas também para com a memória e a honra do falecido. Além disso, a prática de sepultar os mortos pode ser vista como um símbolo do descanso. Em muitos contextos cristãos, é uma forma de reconhecer que a vida na terra chegou ao fim, mas que há a promessa de ressurreição e vida eterna. O sepultamento, então, carrega um forte simbolismo, não só de fim, mas de uma preparação para um novo começo, quando os mortos em Cristo serão ressuscitados. Portanto, o sepultamento é profundamente enraizado na tradição cristã e nas práticas das Escrituras. Porém, enquanto o sepultamento sempre foi a prática tradicional, a questão que surge é se a cremação oferece o mesmo respeito e dignidade ao corpo, ou se de alguma forma a cremação violaria princípios cristãos fundamentais. Quando falamos sobre cremação, precisamos entender que, ao contrário do sepultamento, a Bíblia não aborda diretamente essa prática em termos específicos. Não encontramos mandamentos explícitos que nos orientem sobre a cremação, mas a Bíblia fornece exemplos que podem nos ajudar a entender como o tratamento dos corpos foi abordado nas culturas bíblicas. Um exemplo importante vem da história de Saul e seus filhos. Quando Saul morreu, seu corpo foi encontrado em batalha. Todos os valentes se levantaram, andaram toda aquela noite e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram para Jabes. E queimaram os seus ossos e os sepultaram sob o tamarindo em Jabes. 1 Samuel 31:12. Embora este exemplo envolva uma prática de queima do corpo, é importante observar que essa ação foi realizada por uma razão muito específica e cultural. Na época, era uma forma de desonrar os inimigos e dar um fim simbólico ao sofrimento de Saul. Outro exemplo é o uso da cremação como punição ou julgamento. Em Amós 2:1, Deus diz: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, sim, por 4 não tornarei atrás, porquanto queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Nesse caso, a queima dos ossos é uma metáfora para a destruição e o castigo, não para a prática regular de lidar com os corpos dos mortos. Dessa forma, a Bíblia não fornece uma ordem clara sobre a cremação, mas mostra que o tratamento do corpo após a morte pode ser influenciado por fatores culturais, específicos à época e pela intenção por trás da ação. Isso nos leva a refletir sobre como, na era moderna, a cremação pode ser vista como uma escolha pessoal, e não necessariamente como algo que contraria os princípios cristãos. O que é importante compreender aqui é que, independentemente de como tratamos o corpo físico após a morte, a Bíblia deixa claro que o corpo não é o fim. A verdadeira esperança do cristão está na ressurreição, como em 1 Tessalonicenses 4:16-17, onde é dito: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, o foco cristão não deve ser tanto sobre o método utilizado para lidar com o corpo após a morte, mas sobre a promessa de ressurreição e vida eterna, que é o ponto central da nossa fé. A questão mais importante ao discutir a cremação não é apenas a prática em si, mas o significado espiritual que ela carrega. Para muitos cristãos, o corpo humano é visto como um templo do Espírito Santo, como ensina 1 Coríntios 6:19-20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Diante disso, surge uma pergunta: será que a cremação desrespeita o templo do Espírito Santo? Para muitos, a resposta é que o corpo, por mais importante que seja, não é o fim.
O verdadeiro foco da fé cristã está na alma, que é eterna. O corpo humano, ao contrário, é perecível e temporário. A cremação, portanto, não prejudica o destino eterno da alma, pois ela não afeta a essência espiritual do ser humano. Na visão cristã, o corpo, embora seja tratado com respeito, não define a salvação. É a relação com Cristo e a fé na ressurreição que determinam o nosso destino eterno. Como diz Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo humilhado para ser semelhante ao corpo da sua glória, segundo a operação que ele é capaz de até submeter a si todas as coisas. A cremação, portanto, pode ser vista como uma opção para aqueles que desejam uma alternativa ao sepultamento, sem que isso interfira em sua fé na ressurreição e na vida eterna prometida por Deus. Além disso, a Bíblia nos fala repetidamente sobre a promessa de que, no fim dos tempos, Deus transformará nossos corpos mortais. Não importa o que aconteça com o corpo físico após a morte, Deus é capaz de ressuscitar e transformar todos aqueles que creem em Cristo. A prática de cremação, portanto, pode ser vista como uma escolha pessoal e cultural, mas a certeza da ressurreição permanece a mesma para todos os cristãos. Essa reflexão nos leva a uma visão mais ampla da morte, a separação temporária entre corpo e alma, que será finalmente superada pela obra divina de restauração e transformação na ressurreição. A cremação tem se tornado cada vez mais comum em muitas partes do mundo, especialmente em sociedades ocidentais. O crescimento dessa prática não é apenas uma mudança cultural, mas também um reflexo das filosofias e crenças que influenciam nossas decisões sobre a morte e o tratamento do corpo. Como a Bíblia não especifica diretamente se a cremação é aceitável ou não, muitas pessoas tomam essa decisão com base em suas crenças pessoais, culturais ou até econômicas. Em algumas culturas, a cremação é vista como uma maneira prática e ecológica de lidar com os restos mortais. Na Índia, por exemplo, a cremação é uma prática religiosa profundamente enraizada no hinduísmo, onde acredita-se que a cremação libere a alma do corpo físico, permitindo-lhe atingir um estado espiritual superior. Embora os cristãos não compartilhem dessa visão, a prática de cremação, como uma alternativa ao sepultamento, tem ganhado aceitação, principalmente quando as opções de espaço para sepultamento se tornam limitadas. No entanto, em outras partes do mundo, como nas culturas ocidentais cristãs, a cremação pode ser vista com ceticismo, principalmente devido à ligação com crenças pagãs e à ideia de que a cremação pode ser um sinal de desrespeito ao corpo humano. No entanto, com o passar do tempo, mais e mais cristãos têm adotado a cremação sem que ela interfira em sua fé. A chave está na intenção e no coração da pessoa que escolhe essa prática. Para muitos, a decisão de cremar o corpo não está relacionada a negar a ressurreição ou a esperança cristã, mas sim a uma escolha prática ou pessoal. Filosoficamente, a mudança na aceitação da cremação pode ser vista como uma reflexão das mudanças na forma como a sociedade lida com a morte. Hoje, muitas pessoas preferem celebrar a vida de alguém enquanto ele está vivo, em vez de se concentrarem em rituais e cerimônias após a morte. A cremação pode ser vista como parte dessa mudança de perspectiva, com menos foco na preservação do corpo e mais ênfase na alma e na memória da pessoa. Do ponto de vista cristão, a questão da cremação também está relacionada à liberdade cristã. A Bíblia nos diz que, em Cristo, somos livres em muitas áreas da vida. Isso inclui nossas escolhas pessoais, como a decisão de como tratar os restos mortais. Embora o sepultamento tenha sido a prática tradicional, a cremação não é necessariamente uma violação dos princípios cristãos, desde que a decisão seja tomada com respeito e dignidade. É importante lembrar que, seja qual for a decisão tomada em relação ao corpo, o cristão deve focar no que é eterno,
a salvação da alma e a promessa da vida eterna. A cremação não altera o destino espiritual de ninguém, e a Bíblia assegura que, independentemente do que aconteça com o corpo, todos os cristãos serão ressuscitados gloriosamente no fim dos tempos. Após explorarmos as questões bíblicas, espirituais, culturais e filosóficas sobre a cremação, chegamos a uma conclusão fundamental. A decisão de optar por cremar ou enterrar um ente querido não é uma questão de salvação ou de fé cristã. Ela está mais relacionada a fatores pessoais, culturais e circunstanciais, e deve ser feita com o devido respeito ao corpo, como ensina a Escritura. O cristão deve entender que o corpo, embora importante, não é o fim da nossa jornada. A Bíblia nos lembra que nossa esperança não está no corpo físico, mas na promessa de ressurreição e vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 52 e 53, Paulo diz: "Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Portanto, seja o corpo cremado ou sepultado, a ressurreição do corpo será garantida por Cristo, o que deve ser o foco de nossa fé e esperança. A cremação, como vimos, pode ser uma escolha prática ou pessoal. E é importante lembrar que a Bíblia não condena nem exige essa prática. O cristão é livre para tomar essa decisão com base na sua situação e entendimento, desde que o faça com dignidade e respeito. O que realmente importa, como também destaca Filipenses 3, 20 e 21, é que a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a eficácia do poder que ele tem de até submeter a si todas as coisas. Por fim, ao tomar decisões sobre a cremação ou o sepultamento, lembre-se, o corpo físico, embora importante, é apenas temporário. O que importa é a nossa fé em Cristo e a esperança da ressurreição. O corpo será transformado e nossa alma viverá eternamente com Deus, como nos ensina as Escrituras. A decisão sobre a cremação é, sem dúvida, uma escolha pessoal, e a Bíblia nos dá a liberdade de fazer essa escolha enquanto nos assegura que o que importa é nossa fé em Cristo. Independente da forma como tratamos o corpo, nossa esperança cristã se baseia na promessa da vida eterna e da ressurreição. Ao tomar sua decisão, faça-o com sabedoria, respeito e em oração, sabendo que o corpo, em última análise, é apenas uma parte transitória daquilo que Deus tem reservado para nós. Como vimos, a Bíblia não oferece uma instrução direta sobre a cremação, mas nos dá princípios claros sobre o respeito ao corpo e a importância da alma. O foco, portanto, deve sempre ser a nossa fé em Cristo e a certeza da ressurreição. Independente de escolhermos cremar ou sepultar, o mais importante é a maneira com que lidamos com a morte em nossa vida cristã. Em Colossenses 3, 1, 4, Paulo nos lembra: "Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra." Nossas decisões devem refletir nossa esperança na eternidade e nossa confiança no poder transformador de Deus. Por fim, aqui estão algumas dicas práticas que podem ajudar nesse processo de decisão. Busque orientação em oração. Antes de tomar qualquer decisão, é essencial orar e buscar a direção de Deus. Ele conhece seu coração e ajudará a guiá-lo na escolha mais alinhada com sua vontade. Considere o contexto cultural e familiar. As práticas funerárias podem variar muito entre as diferentes culturas e tradições familiares. Respeitar essas tradições, ao mesmo tempo em que mantém o foco na fé cristã, pode ajudar a evitar conflitos desnecessários.
Lembre-se da esperança cristã. Seja qual for a escolha, lembre-se de que a morte não é o fim. Nossa verdadeira esperança está na ressurreição e na vida eterna com Deus. Compartilhe seus sentimentos e crenças com seus entes queridos. Se a decisão envolve outros membros da família, conversar sobre suas crenças e valores pode ajudar a trazer entendimento mútuo e respeito. Seja respeitoso e digno. Acima de tudo, seja respeitoso com o corpo do falecido, seja por meio do sepultamento ou da cremação, e busque sempre agir com dignidade. Agora, quero convidar você a refletir sobre tudo o que discutimos hoje. Se você ainda tiver dúvidas ou questões, compartilhe nos comentários abaixo. E se você achou esse vídeo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar com amigos e inscrever-se no nosso canal para mais conteúdos edificantes. Lembre-se, o corpo pode voltar ao pó, mas a alma, em Cristo, vive para sempre.